Jesus, aleluia. Isaías 53, verso 1 a 12. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Diga, sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, e foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Diga, ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, e ele não expressou nenhuma palavra. Verso 8 diz: por intermédio de julgamento tirano ele foi preso, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes, por causa dos erros do meu povo ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá sua posteridade, prolongará seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos, e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Diga, Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Amém. Querido, fica ligado, eu vou procurar ser bem objetivo com aquilo que eu quero entregar de Deus hoje. Isaías foi o profeta que mais falou sobre Jesus Cristo, muito tempo antes de Jesus se revelar. Muitos anos, muito tempo antes de Jesus vir a esse plano, Isaías já era usado por Deus para falar sobre a vinda de Jesus. Ele foi um profeta que deu riquezas de detalhes sobre a vinda de Jesus. Você conhece a palavra e você conseguiu identificar Jesus em cada versículo ali, sobre ele levar as nossas dores, ele levar as nossas enfermidades, sobre ele carregar o nosso pecado, sobre ele ser desprezado, sobre ele ser humilhado. Sabe, foi todo o processo que Jesus passou nesse plano para que nós pudéssemos ser salvos através da obra de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Isaías foi muito usado para falar sobre Jesus. Em Atos 8 mostra a passagem do eunuco
que é uma passagem que eu sempre leio em dias de batismo. O eunuco indo em sua carruagem, ele lia o profeta Isaías no capítulo 53, diga 53. E ele lia sobre Jesus, e Felipe chegou perto, e Felipe, ouvindo ele falar o texto, Felipe pergunta para ele: olha, você entende o que você está lendo? Você entende o que você está falando? E o eunuco fala: como que eu vou entender se ninguém me explicar? Se alguém não me ensinar? Então, Felipe agora fala sobre Jesus para aquele eunuco, explica toda a palavra, prega o evangelho para ele. Está entendendo? E aquele eunuco creu em Jesus. No meio do caminho, ele contempla a água e fala: olha, tem água ali, o que impede você de me batizar? Felipe diz a ele: se você crê em Jesus, você pode se batizar, porque o batismo é para quem crê em Jesus, amém? Quem crê. E ele falou: eu creio. E eles pararam o carro, e o eunuco foi batizado. Está entendendo? Ele falava desse texto, desse capítulo de Isaías. Mas o texto, o versículo que eu quero chamar a tua atenção é o versículo 7 de Isaías 53, onde o profeta diz: ele foi maltratado. Você já foi maltratado na vida? Já foi? Tem alguém? Não, me ajuda. Se ninguém foi maltratado, a gente para agora. Já foi maltratado alguma vez na vida? Jesus foi maltratado. Ele entende o que a gente vive, porque ele passou na carne, ele viveu na carne. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado para que ele pudesse se compadecer daqueles que estão sofrendo, de nós. Jesus foi maltratado, Jesus foi humilhado. Falei hoje de manhã aqui sobre um momento que eu passei na empresa que eu trabalhava. Nós estávamos há mais de 12 horas trabalhando, indo para o turno da noite, para os carregamentos. E o encarregado que dividia o ambiente comigo, ele me humilhou, ele falou o que quis. E a gente comendo ali, na hora que você é humilhado, você perde a fome, você perde a vontade de trabalhar. Peguei o lanche que eu estava comendo, joguei no lixo, porque ser humilhado é difícil, é ruim. Mas Jesus também foi humilhado, passou pela humilhação. Jesus foi torturado, passou por tortura em nosso lugar. Quando você lê o texto sobre a crucificação, querido, tudo aquilo lá era para mim e para você. Jesus não tinha pecado, mas ele carregou sobre si os nossos pecados. Quando você assiste lá a paixão de Cristo, você está vendo um justo sofrendo pelos pecadores, para que nós pudéssemos ser salvos por sua obra na cruz do Calvário. Agora, Jesus em vida respondeu às pessoas de várias formas. Teve gente que disse que Jesus era endemoniado. Teve gente que falou: olha, ele expulsa os demônios por Beelzebu. Acusaram Jesus de muita coisa, lançaram inverdades, mentiras. E ele respondeu de várias formas. Teve vezes que ele respondeu com pergunta. Mas no momento mais difícil da vida dele, que era o momento da crucificação, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. A resposta de Jesus foi o silêncio. Ele não abriu a boca, ele não expressou nenhuma palavra. Querido, o silêncio também é uma resposta. E nós precisamos aprender com Jesus, porque nós passamos por muita coisa nessa vida, e nós somos tentados a ficar dando respostas. Tem gente que passa horas lá na internet respondendo gente que nem conhece, sabe, passando raiva, sabe, passando momento tenso lá, por causa de palavras de gente que nem conhece você pessoalmente. Nós somos tentados a ficar respondendo as pessoas aí fora, gente que nem participa aqui, mas se acha no direito de falar o que quer da gente, de falar de como a gente administra a casa. Nem faz parte, não tem direito algum, mas a gente fica tentado a ficar dando resposta. E às vezes a melhor resposta é o nosso silêncio.
Nós precisamos aprender a nos calar. Deus nos deu 2 ouvidos para nós ouvirmos mais, e uma boca para nós falarmos menos. Está entendendo? Tem gente que quer falar, pastor, mas eu tenho razão, pastor, mas eu tenho direito. Você sabe que dependendo como você se comportar, se você tinha razão, você perde a razão por falar demais ou por faltar com respeito. Então nós precisamos aprender com Jesus a ficar quieto. Eu procurei o pastor da música da igreja que eu fazia parte quando jovem. Eu estava insatisfeito porque eu não tinha entrado na escala. Falei um monte de coisa para ele, e ele ficou olhando para mim igual você está olhando aí, me ouvindo, e não me disse nada. E hoje eu entendo o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo como Jesus, porque tem hora que a melhor resposta é o nosso silêncio. E hoje eu sei que eu estava errado. Hoje eu entendo que eu estava errado naquela situação. Querido, você tem que aprender a se calar. A Bíblia diz que há tempo de falar, mas há tempo de se calar também. Está entendendo? Esposa, tem hora que você tem que ficar em silêncio. Marido, tem hora que você tem que estar em silêncio. Ei, pai, tem hora que você vai ter que ficar em silêncio. Nós falamos esses dias que nós colocamos na mão do oleiro, e se está na mão do oleiro, nós não vamos tirar, e nós vamos deixar o oleiro trabalhar nas situações que nós não podemos. Enquanto isso, eu me calo. Eu passei por uma situação em Santo Antônio do Paraíso, que eu tinha uma reunião de obreiros para realizar, e chegou ao meu conhecimento as palavras de uma obreira que eu achava tão bênção, mas ela liberou algumas palavras tão ofensivas, e alguém sempre é ousado para trazer as palavras, e daí eu fiquei muito chateado, eu fiquei irado. Daí eu entrei no meu quarto e fui orar. Falei: Jesus, eu não posso ir para essa reunião com esse sentimento no meu coração. Eu não posso transferir para a igreja uma coisa que não tem nada a ver com a igreja. E quando eu estava no quarto orando, o Espírito Santo falou comigo. Falou como que Jesus lidava com essas questões, como que Jesus agia numa situação de injustiça, numa situação de acusação. E daí o Espírito Santo falou: olha, ele não abria a sua boca. Daí aquilo me deu paz, e eu fui para a reunião, e eu disse para eles o que eu estou falando para vocês. A melhor resposta muitas vezes é o nosso silêncio. Tem gente te mandando mensagem para tirar a tua paz, e você fica lá dando resposta. Você deve ficar em silêncio. Está entendendo? Não fique interagindo com quem quer roubar a tua paz, com quem não entende o que você está vivendo, com quem sequer soma com você nas questões pessoais da sua vida. Fique em silêncio. Confie em Deus a ponto de não falar nada. O Filho de Deus, o Cristo vivo, escolheu esse caminho, essa postura diante dos seus acusadores. O tempo mostra tudo, querido. Tudo. Paulo disse: nada pode contra a verdade, senão pela verdade. Tudo que é mentira não se sustenta. Não se sustenta. As mentiras, sabe, as calúnias não se sustentam, elas vão acabar em nada. Então você precisa confiar em Deus. Diga comigo: o silêncio é uma resposta, né? Tem oração que precisa ser feita no silêncio, não em público, não para todo mundo ouvir, não lá na empresa para todo mundo ouvir o que você está falando. Tem que ser no silêncio. 1 Samuel 1:9 fala sobre Ana. A vida dela mudou em uma oração dessa. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma profundamente sofrida chorou muito e orou ao Senhor, e fez o seguinte voto: o Senhor, ó Senhor todo poderoso,
se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Yahvé, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, ele observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz. Então ele imaginou que ela estivesse embriagada. Essa oração mudou a vida de Ana. O sacerdote, o pastor dela, não conseguiu ouvir ela orar, mas Deus ouviu, porque antes que saia a palavra dos meus lábios, Deus sabe o que eu vou falar. E ela me ouvia os lábios, ela falava em silêncio com Deus, e o Senhor ouviu a sua oração. Tem oração, querido, que você vai ter que fazer em silêncio, em espírito, você e Deus. Tem gente que tem a má mania, né, de ir lá postar tudo. Vai lá e coloca na rede social, coloca no Face, coloca no Insta, coloca lá na frase do WhatsApp. Querido, tem coisa que precisa ser você e Deus. Você está travando batalhas, e essas batalhas precisam ser travadas muitas vezes no silêncio. Pare de falar. Pare de expor problemas que você deveria falar só para Deus, só para o Senhor. Dilemas que você vive dentro de você que ninguém precisa saber, que Deus precisa saber, mas que o homem não pode te ajudar. Então por que você quer ficar falando? Faz que nem a Ana. Quando olharem e achar que você não está orando, você já falou muito com Deus. Deus já ouviu toda a sua oração. No silêncio. Tem coisa que tem que ser no secreto. Mateus 6, verso 6, Jesus diz: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará plenamente. No quarto, fecha as portas e fala com o Senhor, fala com Deus sobre suas lutas, sobre suas batalhas, sobre seus dilemas, e o Senhor vai te recompensar. Tem gente que, se você sabe desabafar para essa pessoa, ela vai usar o que você falou contra você, mas Deus não é assim. Deus vai ouvir o seu desabafo, Deus vai ouvir a sua oração, e Deus vai te recompensar, Deus vai te ajudar, Deus vai liberar graça sobre a tua vida. Aleluia. Então vai para o secreto, querido. Tem um filme muito bom chamado Quarto de Guerra. Quem já assistiu, levanta a mão aí, deixa eu ver uma parte. Quem não assistiu, vai assistir. Quarto de Guerra. Mostra uma senhorinha que na casa dela, ela tinha lá um quartinho que ela deixava para falar com Deus, que ela deixava para travar as guerras dela, as batalhas dela. Nós precisamos ter no nosso lugar secreto. Nós precisamos ter, sabe, o nosso lugar para nós falarmos com Deus. Está entendendo? Se a tua vida com Deus se resume a esse momento, querido, está mal. Está muito mal. Porque você tem que ter vida com Deus lá na tua casa. Você tem que ter vida com Deus no seu trabalho. Você tem que ter vida com Deus nas ruas da cidade. Outro dia eu estava andando na rua, e era uma segunda-feira, e eu não estava muito feliz com algumas questões. E eu fui falando para Jesus. Falei: Jesus, olha, eu não gostei muito desse negócio não. A gente está há algum tempo fazendo, mas eu achei que poderia ter sido melhor. E fui desabafando. E sabe o que é legal? Quando você fala com Ele, Ele fala com você. Quando você desabafa com Deus, vem uma paz no seu coração, uma graça de Deus na sua vida. Fala com Deus, querido. Fala com Deus. Tem questões na nossa vida, querido, que as pessoas podem olhar e falar assim: ah, não está fazendo nada. Nós estamos falando com Deus. Nós estamos esperando em Deus.
E as mesmas pessoas que conhecem a nossa luta vão conhecer a nossa vitória no nome de Jesus. Eu digo isso desde que eu cheguei nessa casa. As pessoas que sepultaram Lázaro foram as mesmas pessoas que viram Lázaro sair vivo daquela sepultura quando Jesus chegou. Está entendendo? Então você não precisa dar resposta para ninguém. Você pode ficar no silêncio, e no silêncio você pode falar com Deus, e no silêncio você pode ir para o teu lugar secreto, para o teu quarto, falar com Deus. Amém, Jesus? Quando você se cala, Deus fala por você, você crê? Quando você se cala, Deus fala. Você não precisa chegar, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, deixa Deus falar. Jesus estava lá na cruz e foi zombado, foi humilhado, mas chegou um ponto que os sinais foram acontecendo, e as pessoas que o crucificaram, as pessoas que estavam ali, olhou e falou: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Tem gente que pode olhar e achar que você não é nada. Fique em Deus. Um dia vão te procurar e vão falar: você é de Deus. Você é de Deus. Deus está com você. Olha o que diz em Mateus 27, 45 ao 54, para nós fecharmos. Então profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isso, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu-a até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, os outros o censuravam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram. O que eles gritaram? O que eles gritaram? Está lendo ali, ó? É verdade. Fala: é verdade. É verdade. Este era o Filho de Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus? Houve sinais. Jesus se calou, mas o Pai falou por ele. Houve trevas que cobriram a terra, o véu do templo se rasgou e o acesso ao Pai foi liberado para nós através de Jesus. A terra se estremeceu, fenderam-se as rochas, sepulcros se abriram, muitos ressuscitaram. O próprio Deus fará os sinais na sua vida, querido. O próprio Deus vai falar por você, se você escolher se calar diante das situações. Fique em silêncio. Fique em silêncio. Não vou ficar dando resposta para quem não merece resposta. Está sendo injustiçado? Jesus foi. Está sendo humilhado? Jesus foi. Está sendo caluniado? Jesus foi. Depois que Jesus ressuscitou, pagaram os homens para falar: olha, vieram aqui roubar o corpo dele, tudo para tentar minar a fé das pessoas, porque Jesus havia ressuscitado. Mas o Pai falou por ele. Amém, querido? Deixa Deus falar por você. Deixa Deus falar por nós. Amém? Deus. O tempo mostra quem você é. Só permaneça em Deus. Permaneça em fé. E Deus te levará a lugares que você nunca sonhou, a lugares que você nunca imaginou. Se você recebe essa palavra, levante a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra para a minha vida. Que o Espírito Santo me ensine, me ajude,
a se calar diante das situações e deixar o Pai falar por mim, em nome de Jesus. Amém.